Na vida há muitas formas de se cuidar. Você pode adquirir hábitos alimentares saudáveis, relaxar e descansar em ambientes acolhedores, praticar esportes e caminhar, cuidar da saúde e ainda cantar, divertir-se e fazer novos amigos. Tudo vale a pena quando o motivo é cuidar de você. Spa Sorocaba, muito mais que um spa médico, eleito em 2008 o melhor spa do Brasil. A ACESP representa os canais comunitários do Estado de São Paulo. Atualmente, as emissoras associadas estão presentes em mais de 50 municípios de todas as regiões paulistas. O grupo de canais associados da ACESP abrange 1,5 milhão de famílias que têm ponto de TV a cabo em suas residências. Ao todo, são 6 milhões de pessoas tendo acesso a essa qualificada grade de programação. Os canais comunitários são o verdadeiro reflexo da nossa sociedade. O terceiro setor, através destas emissoras, conquista seu espaço de forma definitiva nos veículos de comunicação em nosso país. OAB, SESCOM, ANAD, UGT, Associação da Polícia Civil, Seixonoye, Confederação Nacional de Serviços, Investigadores de Polícia, IDORT, Oficiais de Justiça e Palavras de Paz, entre outras entidades, já se utilizam deste importante instrumento de comunicação para dialogar com a sociedade. Emissoras associadas da ACESP. Unidos, somos mais fortes. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um resumo da ópera. E hoje o nosso programa é um programa especial. É um programa em que nós começamos saudando a você, desejando alegria, felicidade, muita paz nesse 2010, um ano brilhante para você que acompanha o nosso resumo da ópera. E hoje o nosso convidado especial é José Maria Chapina Alcazar, presidente do SESCOM São Paulo, o Sindicato das Empresas de Contabilidade, que vai fazer aí uma retrospectiva deste ano de 2009, apontando os rumos de 2010. Presidente Chapina, é um prazer recebê-lo. Fernando, prazer é todo nosso. Muito obrigado por mais essa oportunidade, principalmente ao encerrar o ano de 2009, né, onde nós estamos agora entrando na semana festiva de Natal e Ano Novo, aproveitando aí, desejando aí muita saúde e paz a todos os nossos telespectadores e a você também, que é um guerreiro aí da TV aberta. Muito obrigado. Presidente, eu queria tratar com você de alguns assuntos referentes ao ano de 2009, que foram temas do SESCOM. E tinham lá, além das questões ordinárias, questões que extrapolam a questão da contabilidade, como as lutas sociais que o SESCOM travou. Uma delas diz respeito ao aumento de IPTU que a Prefeitura quis proceder em 2009 e o SESCOM chegou, conversou com o prefeito Kassab, conversou com o líder do governo, José Polici Neto, o vereador José Polici Neto, e como é que foi essa história? Será que o senhor pode... Porque muita gente só sabe que vamos chamar assim, a pancada foi menor do que seria, mas contou o milagre, mas não contou o santo. É verdade, Fernando. Nós tivemos oportunidade, e aí agradecer também ao prefeito Kassab e toda a sua administração pela oportunidade que ele dá de abertura do diálogo franco. O líder do governo, Netinho, nos recebeu juntamente com todas as entidades do Fórum Permanente, onde nós fomos levar a nossa preocupação do aumento do IPTU. Entendemos que 9 anos sem tratar da base da planta do município, mas que isso traduz aí num aumento de mais impostos para o município. E o nosso pleito foi atendido, a nossa negociação acabou terminando a bom termo, onde ele aumentou o limite de isenção do IPTU, né, acabou dobrando, e também o gatilho também de referência. Não foi o ideal,
Tivemos que entender também que era necessário para o orçamento da Prefeitura em função do tempo que estava sem reajuste, mas aí fica uma marca efetivamente do diálogo que está sempre aberto com as lideranças aí que estão no governo hoje. E essa administração do prefeito Kassab tem nos dado bastante atenção e bastante oportunidade, mesmo que às vezes nós tenhamos em pontos adversos, né? Porque toda vez que se fala em aumentar carga, em tirar as profissionais liberais da questão da uniprofissional, que aí a prefeitura também vem nesse contexto também, que isso vai trazer um novo aumento, e aí o problema está se discutindo no genérico, porque a legislação ela é bem clara no direito adquirido. E os técnicos da Fazenda Municipal entendem que não, uma grande empresa ela pode estar se desvirtuando dos objetivos. E a gente já disse, tivemos a oportunidade de dizer que nenhuma grande empresa gostaria de correr risco conscientemente. Então existe um conflito de legislação e esperamos também, Fernando, que haja um bom senso também nessa questão do ISS para as empresas de profissionais liberais, o tanto quanto houve também para o IPTU. Então, presidente, só para a gente registrar para o telespectador que nos acompanha e ouve aí essa expressão SUP, que é a Sociedade Uniprofissional, eu pediria que você explicasse para o telespectador o que é essa Sociedade Uniprofissional e como é que funciona, qual é o seu regime de cobrança de ISS hoje, o que o governo propõe fazer e o que poderia ser uma solução aí negociada entre os setores, segmentos representados pelo SESCOM e a Fazenda Municipal. Ok. A Sociedade de Profissionais Liberais, que é a SUP, a Sociedade de Uniprofissional, é aquela formada por engenheiros, médicos, advogados, contadores, administradores, jornalista, enfim, uma série de categorias, aquela que tem título superior, aquela que tem uma formação acadêmica, uma regulamentação profissional. Não é uma empresa comum, não é uma EPP, não é uma ME, não é uma limitada. Ela tem a característica de toda a prestação de serviço, o sócio responder pela pessoa. O advogado responde pelo seu laudo, o médico responde pela sua prestação de serviço, o contador a mesma coisa, o auditor. E a prefeitura vem entendendo, isso já é uma intenção muito grande, de muitos anos, entendendo que essas empresas, quando organizadas com um corpo de colaboradores muito grande, elas se descaracterizam de sociedade profissional, como as clínicas médicas também, e passam a ser uma sociedade empresarial. Este é um entendimento que ele é um pouco subjetivo, porque a lei federal, quando instituiu este modelo, ela deu a garantia de que estas sociedades teriam um tratamento diferenciado para o pagamento do ISS. Ou seja, em vez de pagar o ISS sobre o movimento econômico, sobre o faturamento, 5%, 2%, que é mais ou menos a média dos municípios, pagariam sobre uma unidade de referência do município, uma UFM. Então agora a prefeitura visa por cada diretor e por cada funcionário registrado ou colaborador registrado. A grande polêmica agora, por exemplo, as empresas de auditoria, as grandes empresas de auditoria, como os grandes escritórios de advocacia também. Eles têm uma série de colaboradores, de auditores sênior, júnior, aquilo que nós chamamos de pica-pau, que é conhecido no mercado, pessoas que começam a aprender a profissão, fazem trabalhos auxiliares, mas quem acaba assinando o trabalho complementar e respondendo por ele até perante o Código Civil é o profissional liberal, é o profissional que tem a outorga para responder por aquele exercício da profissão, como engenheiro, como médico, advogado e os contadores. O erro ou o acerto são pessoais. São pessoais e respondem, inclusive, com o seu patrimônio pessoal. E aí está a grande polêmica. A Prefeitura Municipal está entendendo que este público, quando organizado com um grande número de serventuais, né, que ela não é mais empresa de sociedade profissional. E nós entendemos que é sim, porque responde sempre pela pessoa física daquele que assinou o laudo, aquele que assinou o seu trabalho. Então, isto é o que nós estamos negociando com o secretário de Finanças e com todo o corpo jurídico da Prefeitura, procurando também estabelecer o bom senso, né? Vamos até procurar uma forma de reestruturar esta linha, mas vamos também deixar de penalizar, porque autuar, fiscalizar, ameaçar não é alternativa também, porque senão o jurídico, aí os fóruns vão ficar aí abarrotados de ações e ninguém vai ganhar com isso. Agora, presidente Chapina, também aí nós temos outras lutas que o SESCOM tem enfrentado, como o Pacto da República, que é um entendimento entre os três poderes
para execução sumária e administrativa antes da decisão transitada em julgado. Gostaria que o senhor contasse para o telespectador o que é isso e como é que o SESCOM tem se organizado para enfrentar isso. O SESCOM ele tem a liderança do Fórum Permanente do Empreendedor, que são aquelas entidades da indústria, do comércio, do serviços, do setor produtivo. Aí nós temos a Fiesp, a FEComércio, a Associação Comercial, a OAB e todas as entidades, a Confederação Nacional das Indústrias, são todas elas mobilizadas nesse fórum, que é que deu início a 232, a extinção da CPMF e todas as questões gritas aí ao aumento da carga tributária ou burocracia. Então, nós fomos surpreendidos sobre o segundo pacto da República, que foi nos alertado pelo nosso amigo e jurista Dr. Ives Gandra, que estaria acordado entre governo, Senado e Câmara dos Deputados e Poder da Justiça por um acordo de lideranças que haveria uma lei que seria aprovada em regime sumário, que todas as execuções fiscais passariam a tramitar em rito administrativo, penhorando seus bens e indo para leilão, sem que o contribuinte tivesse ainda esgotado todas as instâncias de defesa jurídica. Por conta disso, nós nos organizamos, mobilizamos e tivemos agora, sexta-feira retrasada, com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Michel Temer, entregando mais um abaixo-assinado, mais um movimento, protestando para que esta lei não seja levada à votação com este critério, com este acordo político, com este acordo de liderança chamado Segundo Pacto da República, porque ele vem penalizar literalmente o direito de defesa do contribuinte e do cidadão. O presidente Michel Temer foi muito receptivo, nos assessorou e nos pediu que entrássemos com parecer jurídico da inconstitucionalidade desse decreto-lei ou desse projeto de lei, para que ele tivesse aí subsídios técnicos. A OAB já se manifestou, já temos aí 3, 4 juristas dispostos a oferecer os subsídios necessários para que isso não venha entrar em votação e se transformar numa lei. Aí, Fernando, nós temos assim a grande força que é essa união dos empreendedores. Observem que eles unidos, nós nos articulamos, nós conseguimos aí mostrar para que os nossos legisladores e os nossos políticos têm que olhar um pouquinho mais para a sociedade e os interesses do setor produtivo. Então tem trazido bastante êxito aí no decorrer dessas negociações. Está dizendo, não foi para votação. Não foi para votação, deve entrar agora em fevereiro, mas aí nós já estaremos com o parecer de um constitucionalista mostrando que existe a fragilidade se for para frente o que o governo está pretendendo. Não sei se a gente pode antecipar aqui no programa, mas tem a ver com o Ives Gandra. Totalmente. É um mérito total do Ives Gandra, porque ele que levantou essa questão e ele é um constitucionalista, nos alertou e os empreendedores entenderam. É o maior do Brasil. É o maior e nosso parceiro, nosso amigo, nosso carinho especial, e é um homem que sempre está preocupado também com os interesses da sociedade por um todo. Perfeito. Presidente, eu queria aqui avançar nas ações do SESCOM em favor da empregabilidade, da desburocratização e do empreendedorismo. E eu vejo que durante o ano de 2009 a gente pode colocar aí uma série de ações que o SESCOM tem atuado, como, por exemplo, na Secretaria do Trabalho, Secretaria Municipal do Trabalho, você tem lá uma parceria do SESCOM com o CAT, Centro de Apoio ao Trabalhador, para fornecer ali, cuidar, né, de um desses CATs da prefeitura. Queria que o senhor contasse um pouco para o telespectador esse projeto com a Secretaria do Trabalho. Antes, se você me permitir, um pouquinho antes de entrar no projeto do SESCOM Solidário e da parceria com a Secretaria do Trabalho, que é com o secretário Marco Sintra, que muito nos honrou e nos confiou este projeto, eu gostaria de fazer um contraponto na questão da geração de emprego no Brasil. Nós estamos vivendo aí uma grande mobilização da classe dos trabalhadores em ir para o caminho de redução da jornada de trabalho. E aqui fica um questionamento e até uma reflexão. Será que este é o caminho efetivo para gerar mais emprego se reduzir o trabalho do brasileiro?
ou fortalecer a indústria nacional, ou fortalecer o comércio nacional, para que ele possa gerar mais empregos. Nós estamos vivendo hoje, Fernando, uma concorrência desleal entre a abertura do mercado que nós temos em detrimento à geração do emprego brasileiro. Eu vou citar somente um exemplo que nós tomamos conhecimento, que a farda do Exército Brasileiro ela está sendo confeccionada com produtos que foram importados da China. Aí eu lhe pergunto, quantos empregos estão deixando de ser gerados no Brasil por conta dessa discriminalidade? Por que razão isso? Por que não incentivar a indústria têxtil brasileira para que ela tenha condições de concorrer com o produto internacional? Então, somente esse contraponto. E agora, voltando ao que nós devemos fazer para que o nosso jovem, o jovem do primeiro emprego, que é o projeto do SESCOM Solidário, possa estar capacitado a ter o seu primeiro emprego. Então, em parceria com o CAT, com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento do município, e juntamente com os campings relacionados ao Rotary Club de São Paulo, que é o clube de serviços, nós formamos aí a 10ª turma este ano, que é um projeto maravilhoso, que é o jovem de 15 a 17 anos, capacitando ele para o primeiro emprego. Nós damos para ele treinamento e capacitação de cursos de escrita fiscal e de folha de pagamento, onde ele, durante 3 meses, ele passa por um treinamento intensivo e, aprovado e formado, ele sai para o mercado, apto já a trabalhar na área administrativa, nas rotinas tanto da iniciativa privada na indústria, comércio, como para os associados do SESCOM também. Os associados do SESCOM têm 15 dias para contratar esse jovem já preparadinho. Não o contratando, ele fica aberto para que toda a indústria, comércio e os prestadores de serviços tenham acesso a esse banco de dados. Então, é um projeto que chama-se SESCOM Solidário, Desenhando o Futuro. Nós já estamos aproximadamente com 1.200 jovens formados ao longo dessa gestão. Então, só para a gente explicar didaticamente para o telespectador, é uma turma de jovens que acaba sendo ensinada no básico da questão da profissão contábil, das rotinas, por exemplo, de auxiliar de escritório, etc, 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 dá ali para ele a base, dá um curso para ele. Depois desse curso, o próprio SESCOM, através dos seus associados, que tem ali empresas de contabilidade, podem pegar esses jovens e colocá-los no mercado de trabalho, quer dizer, colocando-os como aprendizes, é isso? Exatamente. E se as empresas do SESCOM não o fazem, fica aberto para todo o mercado. Para todo o mercado. E eles têm boa empregabilidade? Tem, de imediato. E esses jovens, eles são selecionados pela Secretaria Municipal de Trabalho e pelo Rotary Club de São Paulo, né, pelos campos ligados ao Rotary Club. Então, eles têm uma pré-seleção onde os jovens da periferia, da comunidade mais carente, que são assistidas, e o SESCOM oferece os professores... material didático, condução e refeição, para que ele possa ter a formação completa e sair apto ao primeiro emprego. Ah, se todo sindicato fosse assim. Deixa eu avançar aqui, presidente. Tem aqui uma questão que o SESCOM vem se debatendo muito nos últimos anos, que é a questão da desburocratização. O senhor falou tudo aquilo que é aumento de carga tributária e que é burocratização, nós somos contra. E o secretário Rodrigo Garcia, da desburocratização, se valeu muito do trabalho do SESCOM para fazer, por exemplo, o SLEA, que é o Serviço de Licenciamento Eletrônico de Alvarás, quer dizer, o tal do alvará eletrônico. E também parece que tem um totem, que é uma espécie de poupa-tempo municipal, que o SESCOM ajudou a implementar e tem dentro do próprio SESCOM, onde você encontra todos os serviços municipais, o sujeito precisa pagar o IPTU ou coisa parecida, ele tem como acessar, ver quanto está devendo. O senhor pode contar um pouco dessa ação pela desburocratização que o SESCOM fez com esta pasta municipal? Posso sim, Fernando. Nós temos no SESCOM, ali na Avenida Tiradentes 960, na estação metrô da Armênia, o que nós chamamos de poupa-tempo. Nós temos lá os serviços da Receita Federal, do Estado, da Junta Comercial, da Previdência Social, do Cartório de Registros e Títulos e Documentos, e temos também a Prefeitura. Como você muito bem diz, temos lá um totem da Prefeitura com conexão direta com o banco de dados da Prefeitura, onde todos os serviços são efetuados online lá para os nossos associados e os clientes dos nossos associados. Fernando, é importante a gente ressaltar e desmistificar um pouquinho como o SESCOM, que é um sindicato patronal que representa as empresas de contabilidade e de assessoria, defende desburocratização.
é um contrassenso, né? Porque na maioria dos empreendedores, todos acham que o contador e a empresa contábil de assessoramento Quanto mais burocracia, melhor. Vive de burocracia. É um ledo engano. Nós não aguentamos mais tanta burocracia imposta pelos tecnocratas do governo federal, estadual e municipal. Por quê? Isto não nos traz valor agregado à nossa profissão. A nossa profissão é o intelectual, é o assessoramento, é o planejamento, é a ação preventiva. Toda vez que você é desviado a ficar preenchendo formulários, a preencher obrigações acessórias, a ficar preenchendo dados estatísticos, isso não traz valor agregado e nós não conseguimos também repassar isso como um custo e benefício de retorno de honorários. Então vamos deixar isso bem pontuado, que o SESCOM defende sim a simplificação, menos burocracia, para que nós tenhamos tempo para trabalhar com o nosso intelectual. E longe daquele empreendedor, porque nesta semana nós tivemos um depoimento de um grande empresário do setor de informática, que ele foi muito infeliz ao colocar que a profissão contábil está com seus dias contados, porque os sistemas de gestão irão substituir todo o trabalho intelectual de um contador. Ele precisa voltar e aprender tudo novamente, porque se na empresa dele ele não tem o contador como instrumento e o fiel condutor do seu planejamento estratégico, ele estará em péssimos lençóis. E o que nós precisamos é sempre ter um bom profissional, o empreendedor precisa de uma ação preventiva, principalmente no Brasil, com tanta complexidade na legislação tributária e fiscal. Presidente, eu queria avançar em mais assuntos, mas um programa não basta. Eu queria falar de acessibilidade, queria falar de terceirização, queria falar de uma série de outros assuntos, mas como o nosso programa é de economia e política, eu não poderia deixar de lhe perguntar sobre a sucessão presidencial. Estava meio embolado entre José Serra e Aécio Neves, a questão interna do PSDB, até que Aécio Neves fez um pronunciamento abrindo mão da sua candidatura. Na sua opinião, José Serra tem agora os caminhos abertos para ser candidato à presidência da República? Quem é que seria o candidato a governador em São Paulo? Aloysio ou Geraldo Alckmin? Eu diria e aproveitando que o programa é distribuído para todo o estado de São Paulo, mais interessante ainda esse debate. Eu diria que o caminho está aberto para o governador José Serra, eventualmente para também o nosso querido Aloysio, mas eu estou observando muito o comportamento do governo. O governo começa a falar em plebiscito. Isto nos deixa um pouquinho preocupado, Fernando, porque nada me tira ali a intenção que esse plebiscito poderá vir aí calçado de uma prorrogação de mandato. Nós precisamos ficar muito atentos, a sociedade precisa estar atenta e mobilizada, e o governador José Serra e os candidatos aí que estão alinhados em buscar a presidência, que comecem a trabalhar logo, que se definem logo para a campanha, para que não se abra espaço para que o nosso presidente Lula não goste um pouquinho mais, não tome gosto um pouquinho mais de continuar através de um plebiscito, porque o ambiente me parece estar favorável a ele. Muito cuidado, e ele já declarou essa vontade numa homenagem que nós tivemos lá na Fiesp, quando o vice-presidente foi homenageado, e ele deixou um pouco isso no ar com a presença do nosso governador José Serra. Vamos torcer. Governador, a porta está aberta, o caminho está aberto, mas vamos começar a correr logo para que não haja nenhuma manifestação de vontade contrária aos interesses da nosso querido Brasil. A chapa Serra-Aécio é mais competitiva? Seria mais competitiva, porque os dois são carismáticos, né? Agora, com o Aécio ter declinado... Carismático é o Aécio, o Serra é só bom administrador. Também, mas o Serra, quando ele começa... Brincadeira, governador, brincadeira. Mas vou dizer que o senhor não é carismático, o Fernando está querendo me queimar, nada disso, governador. O governador Serra... Para registrar que a sua imagem é mais de bom administrador, aumenta a receita e tudo mais, sem aumentar tributos. E já o Aécio Neves é o bom moço, né? É o rapaz que jovem, ascendendo na política. Quem somos nós para recomendar alguma coisa ao governador? O governador precisaria vir mais em público e falar um pouquinho mais das obras e dos seus projetos. Ele está muito centrado na administração, como você mesmo disse. Menos em campanha, né? Menos em campanha. Então, quando o governador ele começa a prestar conta do que ele está realizando, ele aparece como carismático, ele está precisando fazer isso um pouquinho para a sociedade o conhecê-lo melhor. Resumo da ópera chega aos seus momentos finais. Presidente Chapina, muito obrigado pela sua presença neste programa especial, iniciando aí um 2010 com muita alegria para quem nos acompanha. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Feliz Natal. Um próximo
próximo ano novo, com muita saúde e paz a todos nós. E você continua ligado na nossa programação dos canais comunitários locais, onde este nosso resumo da ópera também está sendo exibido através da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.